Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo, sou médico, trabalho aqui em Santa Isabel, na prefeitura, e foi me solicitado fazer um vídeo falando um pouquinho de saúde mental. Primeiro lugar, que a saúde, a gente costuma dividir ela em saúde física, mental, social, espiritual, didaticamente, mas na prática essas divisões não funcionam assim. Tudo que acontece no nosso físico interfere no nosso mental, interfere no nosso social e vice-versa. Mas para fins didáticos e para facilitar algumas explicações, a gente acaba dividindo a saúde, compartimentalizando ela em saúde física, social, espiritual, saúde mental. Saúde mental é algo muito grande, muito vasto, e eu poderia talvez falar sobre muitas coisas aqui nesse vídeo. Mas como eu tenho apenas 5 minutos, um vídeo curto, eu gostaria de esclarecer algo que eu acho que possa ajudar muito vocês, tá? O que diferencia um desânimo, uma tristeza natural da vida de uma depressão? O que diferencia uma ansiedade natural da vida de um transtorno de ansiedade doença? O que diferencia um medo normal, natural da vida, de algo que se torna um transtorno do pânico? Como diferenciar no dia a dia algo que é normal, natural da vida, de uma doença mental? Existem vários critérios para a gente diferenciar, mas um dos principais, e o que eu gostaria de mostrar para vocês, é o critério da funcionalidade. O quanto esses sentimentos ruins estão atrapalhando o meu funcionamento. E o que é o nosso funcionamento? É a gente conseguir trabalhar, é a gente conseguir cuidar da casa, é a gente conseguir se relacionar bem com as pessoas ao nosso redor, é a gente conseguir cuidar dos nossos filhos, do nosso esposo ou da nossa esposa. Esse geralmente é o nosso funcionamento do dia a dia. A partir do momento que a ansiedade, o desânimo, a tristeza, o medo começa a fazer com que eu tenha dificuldade de funcionar ou pare de funcionar, isso sai do campo do natural da vida para algo que a gente chama de doença. Vamos citar um exemplo? Então pega uma pessoa que trabalha numa fábrica de costura, algo muito comum aqui na nossa cidade, né? E ela vem referindo desânimo, tristeza, ansiedade, irritação, mas ela continua desempenhando um bom trabalho, ela continua cuidando da sua casa, continua cuidando dos seus filhos, o casamento continua se relacionando bem. Essa é uma pessoa que provavelmente está tendo sintomas relacionados a coisas naturais da vida, às vezes uma sobrecarga, um período mais difícil. Agora, se a pessoa começa a não dar conta mais do trabalho, render 50% daquilo que ela rendia anteriormente, se ela começa a não conseguir cuidar da sua casa, se ela começa a faltar trabalho, se ela começa a não conseguir sair do seu quarto, se ela começa a ter dificuldades no casamento porque ela está sempre irritada, sempre nervosa, opa, esse é um sinal de que esses sentimentos, esses sintomas saíram do campo da naturalidade da vida e estão virando uma doença. E ainda tem aquelas pessoas que dizem assim: ah, doutor, eu consigo trabalhar, mas vou de arrasto, vou com dificuldade, eu consigo cuidar da minha casa, mas é difícil, é penoso. Essa pessoa talvez ainda não esteja doente, mas é um sinal de alerta que, se ela não modificar alguma coisa, ela está caminhando para um transtorno
mental, de ansiedade, de depressão. Então, uma dica que eu dou, né? Se vocês estiverem passando por isso, ou algum familiar, ou algum amigo que tem tido sentimentos de desânimo, tristeza, ansiedade, medo frequente e está começando a perder funcionalidade, está começando a render menos no trabalho, está começando a prejudicar as relações, está começando a não conseguir mais cuidar da sua vida, cumprir com seus objetivos, seus propósitos, essa seria uma pessoa que talvez se beneficiaria de um acompanhamento médico, psicológico, algum tipo de tratamento, porque ela saiu do campo da naturalidade, do normal da vida, né? E está entrando no campo da doença. Beleza, gente? Valeu, abraço.